Zana, qual é o assunto? Pop, agora nós vamos falar do caso dos irmãos que se envolveram em um acidente no dia 10 de outubro em Várzea Grande. Pop, infelizmente, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A irmã, que também estava na motocicleta, ainda continua internada, Pop, e precisa urgentemente de uma cirurgia. Nós fomos até o velório do Elias Silva Neto hoje, conversamos com a mãe, conversamos com o tio e eles pedem aí providências e também justiça por conta, Pop, que quem conduzia o veículo em alta velocidade e atropelou os dois irmãos ainda continua solto, Pop. E com essa imagem agora, é muito provável que a gente possa auxiliar o trabalho da polícia. Mas nesse momento, nem é o mais importante, porque uma vida foi em função de alguém que atropelou, não parou e se parasse poderia prestar um socorro rápido ao ponto desse garoto, e eu chamo assim pela idade, tá vivo. Vi a postagem, inclusive, do proprietário do estabelecimento, Hugo, seu major, um abraço. Ele era barman, Pop. Barman, funcionário do Hugo, que é um baita empresário, baita empreendedor. Eu tenho o Hugo, seu major, é assim que fala, né, Denis? O seu major, eu tenho ele nas minhas redes sociais. Ele é um querido com cabeça pensante, comigo, com todos da imprensa. Ele é um queridão. E ele postou isso aí. Esse do meio é o menino, Osana. Olha a alegria dele, Osana. Sim, é a vítima, Pop. Infelizmente, ontem ele veio a óbito. Ó a tristeza, né? Eu digo sempre, né? Seria enlouquecedor se, assim como os produtos perecíveis, nós tivéssemos a data de validade exibida, né? Sim, de uma maneira onde nós saberíamos que vamos terminar a nossa passagem por aqui em 3, 2, 1, foi. Ia ser ainda mais louco. Aí tá o garoto, feliz da vida, trabalhando, feliz junto com o patrão, indo no supermercado. Ó. Pop, e ele se envolveu do acidente em um domingo, quando saía do serviço, Pop. Já era finalzinho da tarde, tinha trabalhado o dia inteiro. Ele e a irmã, voltando para casa, se envolveu no acidente. Meus sentimentos aos familiares desse jovem rapaz. Ele que ainda tem a irmã que está internada e precisa de muita atenção médica, né, Osana? Sim, Pop. Inclusive, nós temos uma nota aqui da Prefeitura de Várzea Grande e após a matéria nós vamos ver o que eles têm a falar a respeito da situação dela por conta da cirurgia que ela necessita. Tá bom. Eu aceito a sugestão. E o tá bom se dá pela sua fala e não com a cena que a gente está visualizando. Eu vou encerrar minha fala até em respeito à família. Play. Os irmãos Elias Silva Lima, de 27 anos, e Elizabeth Silva se envolveram em um acidente de trânsito no dia 10 de outubro, no bairro Novo Mundo, em Várzea Grande. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento exato da colisão. O veículo de passeio vinha em alta velocidade, não obedeceu à sinalização quando bateu nos irmãos que estavam na motocicleta. O acidente foi registrado por volta das 17 horas, quando as vítimas voltavam do trabalho. Por conta da gravidade dos ferimentos, os irmãos foram encaminhados a uma unidade de terapia intensiva. Se passando 10 dias do acidente, Elias não resistiu aos ferimentos e faleceu. A irmã continua internada. Após colidir com a motocicleta, o motorista do veículo fugiu, tomando rumo ignorado. A família pede justiça e ajuda para a identificação de quem atropelou os irmãos. O que a gente espera é justiça, espera que ele seja punido, porque tirou a vida de um jovem de 27 anos, deixou o filhinho órfão de 2 anos. Então é uma situação muito complicada para a gente nesse momento. A gente tinha a esperança dele, até então, que ele chegou ainda consciente no hospital, né? Que ele fosse sair. As notícias que ele talvez, se saísse, ele não tinha movimento das pernas, ou talvez até da cintura, só ia ter movimento do pescoço para cima, mas a gente tinha a esperança do milagre dele, se ele saísse pelo menos com os movimentos da cintura para cima, para ter uma vida, né? Cuidar do filho dele.
Então a Elizabeth era para ter feito a cirurgia ontem e aí chegou um vagabundo que, desculpe a palavra, que trocou tiro com a polícia e teve preferência, entrou na vaga dela e fez a cirurgia e ela continua esperando. As imagens do dia do acidente circulam pelas redes sociais, em vários sites também. Então, as pessoas que identificarem o veículo, quem estava conduzindo, que entrem em contato com a polícia. Sim, é o que a gente gostaria, porque assim, o veículo, a casa, que até então eles são residentes, eram residentes no bairro, porque até então a gente não vê mais movimentação na casa, só o carro, o proprietário. Mas quem estava dirigindo a gente não sabe, porque até então ela alegou que tinha emprestado o carro, depois já tem, eu não sei explicar o certo, já tem uma reportagem onde ela fala que ela assume que ela estava dirigindo o carro. Felizmente bateram como se eles tivessem não acontecido nada, né? Tristeza, né, meu irmão? Porque o melhor da vida é você estar vivo. Nessa nossa passagem, a gente até se entristece, mas se alegra demais, né, dona? É verdade. Por aqui tem dias tristes, mas tem dias alegres demais que dá vontade de ser eterno, mas infelizmente não somos. A pessoa que estava dirigindo o automóvel se apresentou à delegacia, craque como o Dr. Christian. A pessoa que estava dirigindo e se apresentou é uma mulher. E as informações de populares que perceberam esse momento dizem que, ao invés de uma mulher, era um homem quem estava dirigindo. Agora, a senhora percebe que isso tudo não vai trazer o garoto de volta? Mas talvez, se aquele que estivesse dirigindo parasse na hora e prestasse um atendimento rápido, talvez. Meus sentimentos. Eu só preciso do auxílio da Osana para que a gente não coloque os profissionais da saúde numa acusação que não é fato, não é verdade. Osana, você percebeu a dor do familiar dizendo, quanto a ele chamar o bandido de vagabundo, o senhor não está errado em nada, não. Eu só quero, com a permissão do senhor, dizer que a escolha não é dos profissionais da saúde. O médico, o enfermeiro... Não. Esse chegou agora, trocou tiro com a polícia. Deixa morrer. Vamos atender a Dona Maria. Não é assim. Não é isso, Osana? É isso mesmo, Pop. Então, eles emitiram uma nota aqui falando do estado de saúde, tanto do Elias quanto da Elizabeth, quando eles chegaram ao hospital, Pop. As secretarias municipais de comunicação social e de saúde, juntamente com o Hospital Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, em atenção ao pedido de esclarecimento deste caso, relatam que o paciente Elias Lima e a irmã Elizabeth Silva Lima foram vítimas de atropelamento ocorrido no dia 10 de outubro. Elias Silva Lima chegou em estado gravíssimo, com politraumatismo em coma. Chegou a passar por um ressuscitamento por mais de uma vez antes de ser entubado. A paciente Elizabeth Silva Lima chegou com um quadro grave, mas estável, que permitiu a estabilização da mesma e o agendamento da eventual cirurgia reparadora. Pop, durante os 9 dias de internação, em nenhum momento o paciente Elias Silva Lima, apesar da necessidade de intervenção cirúrgica, esteve com um quadro estável e com sua hemodinâmica efetivamente apta para uma intervenção cirúrgica. O que você acabou de fazer é dar voz a uma nota que vem do pronto-socorro de Várzea Grande, é isso? Isso mesmo. O mesmo veio a óbito no último dia 19, ontem, após enfrentar 2 paradas cardiorrespiratórias, Tadinho do menino. sendo que durante os dias de internação, o quadro do mesmo sempre apresentou complicações derivadas das múltiplas contusões sofridas, Pop. As secretarias municipais reafirmam seu compromisso com o socorro prestado a toda e qualquer pessoa que necessite e alertou as autoridades de trânsito, inclusive a Guarda Municipal, a fim de identificar o condutor do veículo que atropelou os irmãos e se evadiu do local sem prestar nenhum socorro. Obrigado, Osana. Obrigado por trazer informações atualizadas. Meus
mais sinceros sentimentos a todos os familiares e que essa moça possa, e com muita fé em Deus, e nós temos, ela vai ter a saúde restabelecida. Eu volto contigo, tá, Osana?